Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encontra-se nessa casa a medida provisória número 581 deste ano, que na sua amplitude trata de temas ligados ao financiamento de projetos de investimentos. Em primeiro lugar, destaca-se o marco legal e operacional do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com o objetivo de estabelecer as condições de funcionamento deste que é um dos instrumentos fundamentais da ação da SUDECO. Em seguida, a proposição trata do marco legal dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O terceiro tema abordado nessa medida provisória trata-se de autorização à União para conceder crédito à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. O aporte será feito por meio de concessão de crédito para evitar o risco desses bancos ficarem desequilibrados em relação aos limites prudenciais estabelecidos por normativas do Conselho Monetário Nacional. Entendo que o instrumento da medida provisória deva ser usado sempre dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Relevância e urgência dos temas tratados. Neste caso, a urgência e relevância estão caracterizados pelo tratamento das políticas públicas de financiamento, de projetos de investimento e porque são reforçadas as políticas de fortalecimento de desenvolvimento regional. Há que se considerar que a proposição ocorre no contexto de uma crise internacional que assola principalmente a Europa, com reflexo no restante do mundo e o desempenho insatisfatório da economia nacional, cujos índices de crescimento estão se colocando entre os mais baixos da América Latina. Além das pesquisas internas, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, no relatório intitulado Estudo Econômico da América Latina e do Caribe, divulgado em outubro último, indicam que a economia brasileira vai crescer apenas 1,6% neste ano, a segunda pior taxa dos países da América Latina, à frente apenas do Paraguai. A comissão mista temporária certamente procederá a uma discussão em profundidade de todos os detalhes, levando esta casa a cumprir o seu papel de aperfeiçoar as proposições que aqui chegam. Hoje, especificamente, quero externar a minha preocupação quanto às proposições que, no meu entendimento, promovem uma desconstrução da SUDECO. No artigo 1º e 2º da medida provisória, que se propõe a aprimorar o marco legal e operacional do FDCO. Na realidade, o Executivo está promovendo o preenchimento do vazio normativo derivado do veto a dispositivos aprovados pelo Congresso Nacional, apostos por ocasião da sanção da Lei Complementar número 129 de 2009. Os três dispositivos vetados diziam respeito aos mesmos aspectos operacionais que as normas agora editadas procuram substituir, ou seja, credenciar os agentes executores, analisar e deliberar sobre os investimentos e apreciar os projetos de investimento. Tratava-se de um modelo de gestão dos instrumentos de promoção de desenvolvimento regional descentralizado regionalmente. Agora, em decorrência da medida provisória, essas atribuições passam a ser objeto de atos do Poder Executivo como parte de um modelo centralizador da gestão pública. Observa-se que o efeito prático da modificação prevista no artigo 1º será tirar do Conselho Deliberativo da SUDECO o controle sobre o FDCO, criado como instrumento de implantação das prioridades do Plano de Desenvolvimento Regional sobre a responsabilidade da SUDECO e de seu Conselho Deliberativo. Tal como agora estabelecido, o FDCO passará a ser um ativo financeiro de seus agentes operadores, à semelhança das demais agências, com o agravante de que a SUDECO não tem o seu banco regional. Feita a análise quanto ao artigo 1º, cabe comentar o previsto no artigo 2º, o qual tem a seguinte redação.
A participação do FDCO em projetos de investimento será realizada conforme o disposto no regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo. Com a mencionada Lei Complementar número 129 de 2009, o Centro-Oeste passou a contar com aparato legal para aglutinação de recursos políticos e institucionais para a promoção do desenvolvimento da região. Além dos instrumentos de ação, foi prevista como instância de decisão o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, integrado pelos governadores da região, pelos ministros de Estado da Fazenda, da Integração Nacional e do Planejamento, Orçamento e Gestão, por representantes dos municípios de sua área de atuação, por representantes da classe empresarial, da classe de trabalhadores e de organizações não governamentais com atuação na região Centro-Oeste, pelo superintendente da SUDECO e pelo presidente da Instituição Financeira Federal, administradora do FCO. Assim, cabe propor um ajuste na redação do artigo 1º da medida provisória, pois o fortalecimento da SUDECO e de suas instâncias de decisão deveria ser um objetivo da política de integração nacional. Em síntese, considerando que não existe o indicado Conselho Deliberativo do Fundo, e sim o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, caberia um pequeno ajuste na iniciativa do Poder Executivo, dando-se uma nova redação ao artigo 2º. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional deve servir de marco de referência à elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste e ao estabelecimento de suas prioridades, mas não pode haver uma ligação direta do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional ao funcionamento do FDCO, pois cabe ao Plano Regional a missão de adequar as premissas do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional à realidade, oportunidades e circunstâncias próprias do Centro-Oeste. Percebem os senhores que a minha preocupação nas observações feitas é a de preservar a autonomia das instâncias dos colegiados e de planejamento ligadas a cada região. Voltarei a essa tribuna para continuar a análise da medida provisória 581, com sugestões para eventuais adequações do texto da Lei Complementar número 129, de 8 de janeiro de 2009, que institui a Superintendência do Centro-Oeste, cuja relatoria tive o prazer de fazer aqui nessa casa. Portanto, senhor presidente, é com satisfação que hoje venho a essa tribuna para analisar essa medida provisória, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a região Centro-Oeste e muito importante para o desenvolvimento regional. É sabido que a região Centro-Oeste hoje é uma região solução, portanto, essa política de desenvolvimento regional terá que observar o desenvolvimento daquela região e se adequar às necessidades que temos ali como desafios. Por exemplo, a nossa infraestrutura ainda é precária, principalmente na área de estradas e ferrovias, estradas de rodagem e ferrovias, e principalmente na questão da energia elétrica. Portanto, senhor presidente, essa medida provisória será motivo de preocupação para todos os parlamentares da região Centro-Oeste e, portanto, nós haveremos de fazer a análise desta medida durante esse período até que possamos, com sua votação, devolver ao Centro-Oeste um instrumento que poderá alavancar cada vez mais o seu desenvolvimento. Muito obrigada, senhor presidente.